o ex-motorista de Flávio Bolsonaro, deputado estadual no Rio de Janeiro e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, aparece em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, por movimentações financeiras de mais de R$1.200.000 consideradas suspeitas. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo e a Globo News também teve acesso a esse documento que destaca Fabrício José Carlos de Queiroz, cadastrado como servidor público da Alerj, com renda de R$23.000 por mês. Há exatamente um ano, o personagem mais controverso ligado à família do presidente Jair Bolsonaro era demitido do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Foi um pedido meu que nós conseguimos o êxito da eleição, o deputado foi eleito senador. Eu já havia combinado com ele que eu ia pedir a minha exoneração, uma vez que eu, sendo funcionário público, eu não poderia acompanhá-lo, e para tratamento da minha saúde. Fabrício Queiroz, que você acaba de ouvir, e sua filha Natália foram exonerados 2 dias antes de o Ministério Público Federal pedir autorização à Justiça para lançar a Operação Furna da Onça. Essa investigação mostrou a existência de um esquema de corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio. A Operação Furna da Onça foi um dos desdobramentos da Lava Jato no estado e levou para a cadeia 10 deputados estaduais. A apuração identificou movimentações suspeitas de 75 assessores e ex-assessores de vários gabinetes na Alerj. Um deles era Queiroz. O caso levantou suspeitas sobre a atuação do agora senador Flávio e até hoje tem reflexos no Judiciário, no Ministério Público e no próprio governo. O que já se sabe sobre o caso Queiroz? Qual é o paradeiro do ex-braço direito da família do presidente? Como esse episódio afeta as ações do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal? Esses são os assuntos do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, tô com Roberto Maltic, que está voltando de férias. Tudo bem, Maltic? Tudo bom, Carol? Ficou ótimo, viu? Ah, obrigada. Sentimos sua falta, bem-vindo. E a gente conversa hoje com a repórter Juliana Dalpiva e com o editor-chefe da revista Época, Pedro Dias Leite. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Juliana Dalpiva. Queiroz foi exonerado em outubro e o caso vem à tona em dezembro. E agora a investigação está paralisada. Conta pra gente como é que ocorreu tudo isso. A Furna da Onça era uma operação que estava em investigação sigilosa no Ministério Público Federal no ano passado. E um relatório de inteligência do antigo COAF falava, como a Carol falou, da movimentação de 75 servidores. E falava da movimentação atípica do Fabrício Queiroz. Esse relatório foi produzido pelo COAF em janeiro do ano passado. E como o Ministério Público Federal entendeu que não era de foro de investigação deles, foi encaminhado para o Ministério Público do Rio de Janeiro, ainda em janeiro de 2018, ou seja, 1 ano e meio atrás. O Ministério Público ficou um tempo analisando esses relatórios, porque envolviam várias pessoas, além do próprio Queiroz. E em julho do ano passado, foram abertos vários inquéritos para investigar 22 núcleos de deputados da Assembleia Legislativa do Rio. Um deles era o núcleo que envolvia o Fabrício Queiroz dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, essa investigação oficialmente começou em julho do ano passado. Esse caso acabou vindo à tona só em dezembro, em 6 de dezembro. A versão oficial do Flávio foi de que a exoneração ocorreu porque o Queiroz queria cuidar da passagem dele para inatividade, ou significa que ele estava cuidando da passagem. Ele é policial militar, ele é subtenente da Polícia Militar. Então, ele queria passar para a reserva, depois de, acho que se não me engano, 35 anos de serviço como policial. E depois, quando o Queiroz deu a única entrevista, na verdade, que ele falou publicamente sobre esse assunto, no final de dezembro. Ao SBT. Isso, aquela entrevista pro SBT. Aí ele já mencionou que ele resolveu sair do gabinete porque ele já tinha cumprido a missão dele dentro e não podia seguir o deputado, que agora ia se tornar senador em Brasília, e falou que tinha que cuidar da saúde, e aí veio à tona também a questão do problema de saúde dele. As minhas filhas não sabem, mas eu vou falar para não ficar preocupada, tá? Foi constatado um câncer.
Juliana, e hoje as investigações estão paradas, né, no Ministério Público do Estado do Rio. Duas decisões foram importantes para esse caso, para deixar as investigações atualmente suspensas, né? Uma primeira decisão foi em julho, do ministro Dias Toffoli, que houve um pedido da defesa do Flávio dentro de um processo que já corria no Supremo, que discutia os limites do compartilhamento de dados de órgãos, né, como a Receita e o COAF, e vai ter um julgamento disso pelo Supremo Tribunal Federal em novembro. Foi pedido para que se suspendesse a investigação até que o Supremo discuta como é que tem que ser esse compartilhamento de dados. Se o detalhamento é feito sem a participação do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. A defesa do Flávio alega que o relatório do COAF teria, de alguma maneira, ao expor dados detalhados da movimentação bancária, quebrado o sigilo bancário dele. Isso é um tema de discussão do Supremo Tribunal Federal e suspendeu não apenas essa investigação, como também suspendeu várias outras investigações do país que usaram dados do COAF para iniciar as suas investigações, né? Teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, para suspender aí especificamente o procedimento da investigação do Flávio, mandou o que eles chamam de ato de ofício, né? Assim, pra dizer, porque no outro não teve um ato de ofício pra dizer, olha, está suspensa a investigação. Então agora tem um ato que suspende especificamente a investigação do Flávio. O Fabrício Queiroz está numa investigação que agora está paralisada. Agora, o Flávio Bolsonaro, ele é efetivamente investigado pelo quê dentro desse caso? A investigação foi aberta para apurar peculato e lavagem de dinheiro, né? Do Fabrício. Do Fabrício Queiroz, e dentro do âmbito do gabinete, nesse aspecto também, paira uma suspeita sobre o senador Flávio. O que o COAF identificou foi que tinham vários depósitos de 8 pessoas que são funcionários do gabinete e que depositavam valores na conta do Fabrício Queiroz. Inclusive, a mãe daquele capitão Adriano, que era capitão do BOP e é investigado por ser chefe de uma milícia que é investigada pelo Ministério Público do Estado. A mãe e a mulher do ex-capitão da PM, integrante do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, já trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. A mãe, Raimunda Veras Magalhães, desde 2015. E a mulher, Daniele Mendonça da Costa Nóbrega, desde 2007. Isso tudo levou a uma suspeita de que os funcionários entregassem parte dos salários dele para o Queiroz. E aí a investigação quer saber se parou ali, se foi só para o Queiroz ou se havia lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro para o Flávio. É por isso também que os imóveis dele são alvo da própria investigação, porque teve muita movimentação. Ele, Flávio. Muita compra e venda de bens num período muito curto, sobretudo nos últimos 5 anos. Ele teve um aumento considerável de patrimônio. Aliás, Carol, sobre isso, o Flávio falou ao jornal Estado de São Paulo. Olha só, eu sempre busquei não ficar dependendo sempre do salário de deputado e agora de senador. Então, tenho a minha empresa, ganho dinheiro com ela, tudo prestadinho, as contas direitinho, para a Receita Federal, declarado no imposto de renda e totalmente compatível com o meu patrimônio. Não estou querendo criar uma áurea de que eu tenho alguma relação com esse dinheiro que o Queiroz movimentava lá, não tem nada, zero. Juliana, vamos relembrar aqui um pouquinho as justificativas que mudaram ao longo do tempo, né? Num primeiro momento, o Queiroz dizia que esse dinheiro era fruto de compra e venda de carros, que ele movimentava muito dinheiro. Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, assim, compro, revendo, compro carro, revendo carro, eu sempre fui assim. Num segundo momento, já num depoimento por escrito, ele admite que sim, ficava com parte dos salários de servidores da Alerj, né? Ele demorou muito tempo, ele foi convocado várias vezes para depor pessoalmente. No fim de janeiro, começo de fevereiro deste ano, o advogado dele entregou um depoimento por escrito. Isso é permitido, ele não é obrigado a comparecer ao Ministério Público, ele não fez nada de ilegal nesse sentido. Então, ele entregou uma justificativa para o Ministério Público por escrito. Nessa justificativa, ele falou que os valores que ele recebia, ele
recebia porque ele pedia de volta parte dos salários para ele contratar outras pessoas para serem funcionários do gabinete fora do gabinete. Pessoas que supostamente trabalhavam fora do ambiente da Alerj, mas que a Alerj própria nunca teve conhecimento de que eram funcionários do Flávio. Juliana, o senador Flávio Bolsonaro já prestou algum esclarecimento oficial à Justiça? Porque, ao longo desse caso, ele se manifestou nas redes sociais, no primeiro momento, dizendo que o Queiroz deu uma justificativa plausível e que ia se explicar. Depois ele já fala, num segundo momento, que o erro dele foi ter confiado no Queiroz. Se eu tivesse atentado um pouquinho mais, talvez eu não tivesse dado tanto espaço para ele no gabinete. Mas oficialmente, qual é a explicação que ele deu para a Justiça? Ou não deu até agora? Ele não prestou depoimento, ele tem se manifestado por meio dos advogados, ele questiona muito a suposta quebra de sigilo fiscal dele, ele alega que não poderia ter ocorrido, que o Ministério Público não podia ter pedido, mas ele deu várias entrevistas, né, negando que ficasse com o salário dos funcionários, negando que tivesse conhecimento sobre essa versão até do Queiroz de contratar pessoas fora do gabinete. Então, assim, ele nega qualquer irregularidade em relação à atuação dele. Carol, eu estava nesse período fora quando o presidente ficou bem incomodado com um ciclista, né, em Brasília. Pois é, perguntaram pro presidente onde é que estava o Queiroz e ele respondeu assim: e o Queiroz? O Queiroz tá na sua casa! Bom, e o paradeiro do Queiroz? Não tem nenhuma ordem de prisão contra ele, ele não tá sendo procurado pela Justiça. Ele não é foragido. Não é foragido, mas a última notícia que se tem é de que ele estava morando em São Paulo e ainda fazendo tratamento contra o câncer. Essa foi uma informação que foi divulgada pela revista Veja, cerca de 2 meses atrás, foi capa da revista Veja. Ele foi encontrado ainda em tratamento no hospital em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E a gente tem muito pouca informação concreta sobre o paradeiro dele, além disso, né? Ele é mantido com muito sigilo e privacidade, seja pela defesa, enfim, pela família dele também. Quem paga o tratamento dele? A defesa dele diz que ele está arcando. Chamou atenção, foi matéria de um colega nosso, Chico Otávio, o fato de que o tratamento dele, a internação e a cirurgia no ano passado custou cerca de 120, 130 mil reais e foi pago em dinheiro vivo. O jornal O Globo publicou que Queiroz pagou praticamente toda a conta em dinheiro vivo. Foram 70 mil ao hospital pela cirurgia, 60 mil para a equipe médica e 9 mil para o médico oncologista. Mas a defesa sustenta que o pagamento foi feito com recursos do Queiroz e também que é compatível com o patrimônio dele. Esse caso tem desdobramentos, né? Ao longo desse tempo todo, nós mesmos aqui no Globo fizemos várias reportagens mostrando parentes empregados nos gabinetes com indícios muito fortes de que, de fato, não trabalhavam, né? Essa investigação que envolve o Flávio, sobre tudo isso que a gente estava conversando aqui agora, ela também apura dentro do mesmo procedimento a questão das pessoas prestarem serviço ou não. A investigação corre de uma maneira única, né? Até para entender se há algum tipo de modus operandi, né? Ou seja, era fantasma, devolveu o dinheiro. Essas perguntas precisam ser respondidas. E, como resultado, em consequência a esse trabalho todo, até que a gente próprio vem fazendo nas nossas reportagens, a gente descobriu algumas funcionárias fantasmas do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores. Uma delas que morava em Juiz de Fora, enquanto deveria ser servidora da Câmara de Vereadores do Rio. E essa investigação aí já é uma investigação sobre o Carlos Bolsonaro, elas não correm nem na mesma promotoria, são à parte. Essa investigação tramita, corre, não está suspensa, ela não tem relatório do COAF, então ela foi aberta agora em julho desse ano e ela continua. Então, essa investigação mais pra frente a gente vai ter notícias. Juliana, obrigada pela participação, até a próxima. Obrigada a vocês, gente, foi um prazer. Valeu. Pedro Dias Leite, qual o tamanho do desgaste até agora desse caso para a família Bolsonaro e para o presidente mais especificamente?
O caso Queiroz é responsável pelo principal desgaste do Bolsonaro desde que assumiu o governo. Ele tem 2 aspectos ali. Um aspecto do ponto de vista pessoal, que é a ligação de familiares do presidente com um caso de corrupção não esclarecido. A pergunta de onde está o Queiroz pegou mesmo, as pessoas falam disso. Recentemente o Bolsonaro se irritou quando foi perguntado disso, disse que estava com a mãe da pessoa que perguntou, o que mostra o impacto que isso tem sobre ele. Então tem essa questão de, afinal, existe algum caso de corrupção ligado à família do presidente da República ou ao próprio presidente da República? Querem me atingir? Venha pra cima de mim. Eu não pode vir pra cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. Tem outro lado que eu considero até mais relevante, que é a imagem do Bolsonaro como alguém que não tolera a corrupção e que foi eleito em boa parte porque prometeu combater a corrupção. Para barrar as investigações do caso Queiroz, o Bolsonaro, por meio do advogado da família, o Fred Wassef, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu suspender que os repasses de dados do COAF, que era o órgão que monitora transações suspeitas, para o Ministério Público e outros órgãos de investigação. Isso, se você for avaliar até agora nesse ano, foi o maior retrocesso no combate à corrupção no Brasil em 2019. O coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo Elage, afirmou que a medida foi um retrocesso sem tamanho. Disse ainda que a decisão vai suspender praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. E de onde veio esse grande retrocesso? De uma ação diretamente ligada ao caso Queiroz. Isso provoca um abalo enorme na imagem do Bolsonaro como alguém que está numa bandeira anticorrupção. Como é que você diz que não tolera nenhum tipo de corrupção se a sua medida diretamente afetou o combate a essa mesma corrupção? O próprio ímpeto do presidente e dos principais aliados dele em criticar o judiciário, em defender os órgãos públicos de investigação, parece que também freou por causa desse impasse, dessa dificuldade de esclarecer o caso Queiroz. Se a gente lembrar, teve um atrito recente do Bolsonaro com o Sérgio Moro, ministro da Justiça e juiz da Lava Jato, que simbolizou a chegada do combate à corrupção para o coração do governo, que se deu justamente pelo caso Queiroz, em última análise, que foi a questão do COAF. O que aconteceu? O COAF suspendeu, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os repasses de informação do COAF para os órgãos de investigação. O Sérgio Moro não gostou dessa decisão, tentou falar com o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, para que a decisão fosse revista, para mostrar para ele o efeito deletério que isso teria sobre os casos. Isso irritou o Bolsonaro, que achou que o Moro estava jogando contra ele. Se tem um episódio cristalino de como isso afeta a imagem do presidente, é esse. Uma parte do PSL que se elegeu com uma bandeira muito forte de combate à corrupção, o petismo que estava aí antes era um partido muito corrupto, e as investigações e as decisões judiciais provam que o PT tem, de fato, sérios problemas ali de corrupção nos últimos anos, e que ou o PSDB, ou o DEM, ou o PTB, ou o PDT, ou qualquer que seja o partido, e o PSL e os aliados do Bolsonaro, essa nova política, não tinham isso. A partir do momento em que o Queiroz cola nesse caso, o que acontece? Parte dessas pessoas se vê sem discurso, porque tem que fazer ali um malabarismo retórico, tem que dar uma pirueta ali para dizer assim, não, olha, eu sou muito contra a corrupção, mas nesse caso está havendo o quê? Abuso das investigações, estão extrapolando as funções deles. Quase pegar emprestado o discurso dos outros partidos. Que é exatamente um discurso que você pode ver partes do discurso bolsonarista hoje contra da perseguição ali. Se você tirar o sotaque do interior de São Paulo já vimos e tirar esse os filme, personagens, né? Você bota na boca de petistas há 2-3 anos atrás. Então eu queria falar sobre isso para que a gente pudesse esclarecer o que está acontecendo e mostrar o quanto o presidente Lula tem sido vítima de perseguição sistemática no plano judicial para que inviabilizem ele politicamente. Qual é o futuro desse caso? Embora esteja paralisada, a investigação não está encerrada. Isso pode ainda prejudicar a família Bolsonaro. O Queiroz até agora prestou alguns depoimentos por escrito à Polícia Federal, todos eles inconsistentes, ele não consegue explicar várias movimentações. Teve a questão de saúde dele, ele saiu de cena, ficou a questão, onde está o Queiroz, onde não está o Queiroz. A revista Veja publicou que ele estava morando em São Paulo e fazendo tratamento no Einstein, mas ele ainda tem muito
a dizer e tem muito a ser investigado sobre as movimentações financeiras dele, de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro, quem foi o beneficiário final. Não dá para dizer agora assim, vai ter um impacto enorme, não vai ter impacto enorme. As investigações têm que andar para a gente saber onde isso vai dar. Esse é um ponto. Voltando para o ponto político. O ponto político, o estrago está feito. A imagem do Bolsonaro de alguém que é intransigente com a corrupção está trincada. Está trincada porque ele tomou uma iniciativa que prejudica o combate à corrupção. O que vamos ver agora? Esse racha vai se aprofundar, seja com o Sérgio Moro, que é a figura que simboliza o combate à corrupção, seja com seus apoiadores que podem dizer, espera lá, eu apoiei o Jair Bolsonaro para a presidência, entre outros motivos, porque eu imaginava que ele fosse levar essa bandeira anticorrupção muito forte. Os atos práticos dele dizem o oposto. Então a gente tem que ver como vai se desenrolar ainda entre os seus apoiadores essa questão. Ou seja, o Bolsonaro teve uma perda de apoio popular relevante desde o início, segundo todas as pesquisas. Isso vai estancar agora ou isso deve continuar a ter efeitos e pode diminuir a sua base e prejudicar tanto a sua capacidade de articular politicamente quanto uma coisa que ele já disse que pensa várias vezes, que é a reeleição em 2022. Pedro, obrigada pela participação mais uma vez. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.